Olá, olá a todos. Estamos juntos mais uma vez comigo, o Rabino Ari Rotenberg de Jerusalém. Hoje vamos estudar, Bezrat Hashem, a segunda aula sobre a transmissão da Torá oral. Compilação da Torá oral Mishnah. O motivo pelo qual Rabi Yehuda Hanassi compilou a Mishnah. Rabi Yehuda Hanassi, ou como mais conhecido como Rabbeinu HaKadosh, compilou a Mishnah. Desde os dias de Moshe Rabbeinu até os dias de Rabbeinu HaKadosh, não havia nada compilado para ensinar a Torá oral em público. A transmissão era feita da seguinte forma: o chefe do Bet Din, ou o profeta que vivia naquela época, escrevia os tópicos do que havia recebido de seus mestres, e assim repassava oralmente ao público. E assim, cada um escrevia os tópicos do que conseguia entender e aprender de seus mestres, tanto dos ensinamentos e aprendizagens das leis que havia ouvido e dos assuntos que foram entendidos através das 13 virtudes de interpretação da Torá. E sempre foi assim, até que Rabbeinu HaKadosh juntou todos os ensinamentos e leis e explicações recebidos oralmente até sua época e compilou a Mishnah. A Mishnah foi ensinada em público, em todos os lugares, e todas as pessoas a escreveram, para que não seja esquecida da memória do povo de Israel. E por que Rabbeinu HaKadosh fez isso? Porque ele viu que os estudantes estavam diminuindo e os problemas estavam se regenerando, e o reinado romano da época estava se espalhando pelo mundo e se fortalecendo, quando o povo de Israel estava diminuindo cada vez mais sua força e sua influência. Portanto, ele compilou uma obra unânime para que todos aprendam e ensinem às próximas gerações, com o intuito de que a Torá não seja esquecida da memória do povo de Israel. Durante toda a sua vida, Rabbeinu HaKadosh e seu Bet Din ensinaram a Torá ao povo para que essa não seja esquecida. Torá Tmimá. Introdução ao primeiro capítulo do Torá Tmimá. Portanto, se levantaram os sábios posteriores a Rabbeinu HaKadosh e compilaram diversas obras, como Safra, Sifri, Tosefta, Mechilta e etc., com o intuito de explicar os princípios e assuntos da Mishnah. Os dois tipos de Talmud, Talmud Bavli e Talmud Yerushalmi, também foram compilados para explicar as razões e os motivos do que está escrito na Mishnah, os métodos de estudo e a relação entre a Torá escrita e a Torá oral. Até que no final da compilação do Talmud, a Torá escrita foi integralmente pesquisada e esclarecida, a tal ponto que a Torá escrita é comparada a um tronco de uma árvore com raízes fortes espalhadas em todas as direções, e a Torá oral é comparada aos galhos e à imensa copa desta árvore. Rabbeinu Tzadok HaKohen de Lublin diz o seguinte: a proibição original de escrever a Torá oral foi pela razão que, ao escrevê-la, a parte viva da pessoa que transmite é excluída quando as palavras são postas sobre o papel. A pessoa que alcança o entendimento das palavras alcança somente a camada material das palavras, sem a alma viva daquele que as transmite. Porém, para que não haja esquecimento da Torá, foi permitida a escrita da Torá oral, para que pelo menos saibamos qual é a camada material desses ensinamentos. Mesmo que a vontade divina foi de que a Torá oral fosse transmitida vocalmente, oralmente, e não por escrito, foi decidido escrevê-la para que não seja esquecida. Sefer HaIkarim, um dos antepassados, um dos Rishonim, Maamar 3, letra 23. Está escrito o seguinte: e já que pode haver divergência entre os sábios em assuntos que foram extraídos das 13 virtudes de interpretação da Torá, a sabedoria divina concordou que para que a Torá seja interpretada e entendida do modo mais perfeito possível, diminuindo ao máximo as possíveis discussões e divergências, que a decisão da explicação prevalecente esteja na mão
da maioria dos sábios de cada época e época, conforme está escrito na Torá, Shmot, Perek Kaf Gimel Pasuk Bet, Acharei Rabim Lehatot, mas inclina-te à maioria. A Torá nos ordenou também que não nos desviemos das orientações de nossos sábios, conforme está escrito na Torá, Dvarim, Perek Yud Zayin, Pasuk Yud Alef. Velo tasur min hadavar asher yagidu lecha yamin u'shmol. Não te desviarás da sentença que te anunciarem, nem à direita e nem à esquerda. Nossos sábios explicam que mesmo que o sábio que te orienta lhe diga que a esquerda é a direita e a direita é a esquerda, segundo a opinião do ouvinte, siga a orientação dos sábios. A intenção disto é que cada pessoa tenha a tendência de dar importância e respaldo aos seus pensamentos e suas lógicas, mais do que a dos outros. Essa tendência pode chegar a tal ponto que mesmo pessoas leigas, sem nenhum conhecimento em determinado assunto, se considerem como os mais peritos do mesmo, ignorando e menosprezando a opinião daqueles que realmente são peritos e que dão o tom. Portanto, disse Pasuk, que mesmo que a pessoa veja que os sábios opinam ao contrário de sua lógica, dizendo que a esquerda é a direita e a direita é a esquerda, mesmo assim, cada um deve seguir a opinião dos sábios. E mesmo que a pessoa ou o sábio que discorda seja mais sábio do que a maioria dos sábios, que decidam o contrário de sua opinião, mesmo assim, a opinião que prevalece é a opinião da maioria. Esta é a explicação do Talmud, Baba Metzia, Daf Nun Tet Amud Bet, sobre o assunto Tanurosh Lachnai, o forno da cobra. O assunto tratado é o seguinte: se trata de um forno feito de diversas rodelas. Este forno parece com uma cobra, pois que é aparentemente parecida com a estrutura externa desse forno. Essas rodelas foi posta areia entre as rodelas. Entre os diversos assuntos alárquicos sobre este forno está o assunto da pureza e da impureza. Este forno era composto de diversas rodas de porcelana. Quando esse forno foi dividido em rodelas e novamente formado em forno, quando esse poço foi dividido em rodelas e novamente formado em forno, através que foi posta areia entre as rodelas e depois esquentadas em um forno maior, como quaisquer outros produtos de porcelana, os sábios se divergiram sobre o estado de pureza e impureza desse forno. Rabi Eliezer purifica o forno, porém, a maioria dos Chachamim, representados por Rabi Yoshua, impurificou o forno. Segundo a regra exibida anteriormente, a Halachá segue a opinião de Chachamim. Porém, o que a Gemara nos transmite no decorrer desse assunto é uma coisa que nos ensinará algo muito mais profundo sobre a interpretação e o seguimento da interpretação de Chachamim sobre a Torá. Disse Rabi Eliezer, se a Halachá é como minha opinião, que essa árvore de alfarroba se mova do lugar. E realmente, tal árvore se moveu 50 metros de distância. Respondeu Rabi Yoshua, não é possível trazer uma prova da árvore de alfarroba. Disse Rabi Eliezer, se a Halachá segue minha opinião, a correnteza da água provará isso. E realmente, a correnteza da água foi para o lado contrário. Respondeu Rabi Yoshua, não é possível trazer prova da correnteza da água. Disse Rabi Eliezer, se a Halachá segue minha opinião, que as paredes do Beit HaMidrash, da sinagoga, provem isso. E as paredes começaram realmente a se inclinar. Respondeu Rabi Yoshua, se os Talmidei Chachamim discutem entre si sobre o assunto de Halachá, por que vocês, as paredes, se intrometem? As paredes não voltaram para trás por respeito a Rabi Eliezer e não caíram mais por respeito a Rabi Yoshua. Disse Rabi Eliezer, se a Halachá segue minha opinião, que haja uma prova celestial, imediatamente saiu uma voz do céu dizendo, por que vocês discutem com Rabi Eliezer, uma vez que a Halachá sempre segue sua opinião? Respondeu Rabi Yoshua,
a Torá não está nos céus, conforme consta na própria Torá, Dvarim, capítulo 30, Pasuk 10 a 14. Isso significa que após a outorga da Torá, não são levados em conta os sinais celestiais, fixando a opinião que prevalece, pois a própria Torá deu o poder aos seres humanos, os Chachamim, que fixem a Halachá, segundo a opinião da maioria dos Chachamim. A conclusão do Talmud nesse assunto foi de prevalecer a opinião de Rabi Yoshua. Mesmo que Rabi Eliezer era mais sábio do que todos os outros Chachamim juntos, a tal ponto que a voz celestial afirmou isso, de qualquer modo, a halachá é fixada com a maioria dos Chachamim. Caso em determinada halachá, a halachá seja fixada pela opinião de somente um Chacham e não pela opinião da maioria, haverão diversas e imensas divergências, pois cada um opinará que sua opinião é a que prevalece e, portanto, assim se comporta em assuntos de halachá. Isso, com certeza, traria a ruína da Torá, de modo geral, sendo uma anarquia, quando cada um faz o que quer. Portanto, é muito importante que não nos desviemos dessa regra, de seguir a maioria dos Chachamim. Porém, não qualquer tipo de maioria, pois os leigos, por serem maioria, será que podem decidir em assuntos que contradizem totalmente os princípios e as bases da Torá? A maioria citada é a maioria de Chachamim. Uma das provas mais nítidas que a Torá escrita e a Torá oral são paralelas umas às outras. Uma das provas mais nítidas que a Torá oral e a Torá escrita são paralelas e que a Torá recebida por Moshe é a mesma que tem hoje em dia é o fato que a Torá foi otorgada sem nenhuma pontuação. E mesmo assim, durante centenas de milhares de anos, a Torá sempre foi e sempre será lida com a mesma pontuação, exceto nos casos da diferença de pronúncia, devido aos diferentes lugares de exílio do povo, como Sefaradim, Ashkenazim e Hassidim. Muito obrigado.